Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus para todos os nossos amados e queridos irmãos. Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando cada vez mais ainda para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero lhes trazer uma reflexão abençoada no livro de Jonas. Louvado seja Deus, no capítulo 1 e o versículo de número 15, para a glória de Deus, que diz o seguinte: levantaram a Jonas, lançaram no mar, louvado seja Deus, e o mar se acalmou. Ou seja, a primeira parte do versículo, quando a gente citou, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que Jonas estava dentro de um navio, louvado seja Deus, e a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que eles levantaram a Jonas, que dormia um profundo sono, e lançaram ao mar, louvado seja Deus, e cessou o mar das suas fúrias. Ou seja, estava furioso o mar, porque, louvado seja Deus, nós vamos ver nos versículos anteriores que o Senhor Deus determinava, lá no versículo de número 1, que Jonas ele fosse da sua cidade, louvado seja Deus, onde ele estava, louvado seja Deus, para resgatar um povo, pois tinha subido as coisas que o povo estava fazendo e não estava agradando a Deus. E Deus ele enviou a Jonas a sua palavra, dizendo que ele fosse até a cidade de Nínive. E Jonas, por sua vez, quis desobedecer o Senhor. E nós vamos ver que todo o capítulo, nós vamos ver que os homens que estavam junto ao navio, os marinheiros que estavam ali naquele navio, eles lançaram muito das suas coisas fora para que o navio viesse ficar maneiro, e cada um clamava ao seu Deus conforme diz a palavra do Senhor. Mas vamos ver em Jonas o preço da desobediência. E Jonas, ele pagou pelo preço por ter desobedecido a Deus, foi lançado no mar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando lançaram Jonas sobre o mar, louvado seja Deus, a baleia, louvado seja Deus, o grande peixe, como você queira entender, ela engoliu a Jonas. Jonas foi tragado pelo grande peixe e ficou por 3 dias dentro do ventre do peixe. Um simbolismo que, para muitos que não entendem, é um simbolismo qualquer, não tinha lógica de forma nenhuma. Jonas está dentro do ventre do peixe. Não tem como o homem, na lógica humana, entender que o peixe poderia engolir o homem, o ser humano, e ele ficaria vivo. Na lógica humana não ficaria vivo, mas nos propósitos de Deus nós vamos entender que tudo é possível para aquele que acredita no Senhor. E Jonas viu que estava sem saída, porque ele estava dentro do ventre do grande peixe. Você pode entender que existe um simbolismo para isso, porque quando nós estamos, queridos irmãos, dentro, ou seja, da barriga de alguém que pode comer alguma coisa, ou seja, nós não poderemos estar dentro da barriga de ninguém assim, normal. O título barriga, você vai ver que quando você come a sua alimentação, a sua comida ela desce para a sua barriga, não é verdade? Mas ela passa por um processo para chegar até na sua barriga, pois ela tem aquela fase de construção. E a Bíblia vai dizer que Jonas ele ficou dentro do ventre do peixe, do grande peixe, da baleia, como você queira entender. Algo interessante, irmãos, que só dá para entender se você for espiritual. Então, queridos, o entendimento dessa palavra, Deus, ele tem o seu propósito para com a vida de todos os nossos irmãos. E é bom, queridos irmãos, que nós venhamos estar obedecendo sempre a palavra de Deus. O aspecto de vida para nós é longos dias, é muitos dias de vida quando nós entendemos o propósito de Deus. Nós vamos ver que o versículo 15 vai dizer que Jonas desobedeceu a Deus. Por quê? O versículo não vai citar bem que Jonas desobedeceu a Deus, mas o versículo vai testificar que Jonas estava dentro do mar juntamente com aqueles homens dentro do navio, e o navio veio sobre ele uma grande tempestade que se revoltou contra eles por causa da desobediência de Jonas, e eles pegaram muitas das suas coisas e jogaram fora, ou seja, lançaram fora para que o navio viesse ficar mais maneiro. Mas na verdade as coisas
não tinha culpa de nada, ou seja, eles também não tinham culpa. Por quê? Porque um homem entrou junto ao navio, Jonas, comprando a sua passagem, mas ele podia ter dignidade se fosse uma viagem normal, mas ele fez, desobedeceu ao Senhor, fez algo que não era para fazer. E nós vamos ver que Jonas, quando desobedece a Deus, causa isso no mar. Então, queridos, você e eu, nós devemos entender a sua palavra, da palavra do Senhor Deus, que Ele tem um propósito lindo e abençoado para as nossas vidas. E esse propósito de Deus se cumprirá a cada dia. Quando nós acreditamos, quando nós clamamos e nós pedimos ao Senhor, Ele vai sempre realizar, queridos irmãos, os propósitos que Ele tem nas nossas vidas. Nós vamos ver que, assim como foi na época, de Abraão, lá em Gênesis, que o seu sobrinho Ló estava numa cidade de Sodoma e Gomorra, nós vamos ver que a Bíblia Sagrada vai testificar para nós que houve também, uma grande fúria do Senhor para com o povo daquela época por conta do pecado daquela nação ali, daquela cidade lá, de Sodoma, e o Senhor Deus ia destruir a cidade por inteiro. Então Abraão clamou ao Senhor, implorou, suplicou a Deus, e Deus fez com que existisse a possibilidade de também, o Ló, sobrinho de Abraão, sair daquela cidade e ser resgatado por Deus. O que eu aprendo com a palavra do Senhor? Em todos os momentos da nossa vida, a palavra de Deus, ela vem nos trazendo um aspecto de vida. E essa palavra que traz esse aspecto de vida, ela nos traz o sinônimo de uma vida eterna com Deus, uma vida saudável diante de Deus. E para nós entendermos essa palavra, é necessário que venhamos estudar. Nós aprendemos em uma outra reflexão que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, e estão esfriando, porque as pessoas não querem obedecer à palavra de Deus. Só que existe uma diferença da época de Jonas para hoje, porque na época de Jonas existia os profetas, existia sacrifícios de cordeiro naquela época ainda, por causa do pecado. Não tinha graça, existia misericórdia, porque Deus tinha misericórdia para quem Deus queria ter misericórdia. Mas Ele agia com justiça e age ainda hoje para aqueles que queriam desobedecer. Deus agia severamente e age ainda hoje. A diferença é que nós vamos observar na Bíblia Sagrada que o Senhor Deus, Ele vai testificar da sua misericórdia para conosco, que é algo inexplicável e tremendo para nossas vidas. Nós vamos analisar na Bíblia Sagrada o que o Senhor Deus diz a respeito, daquele que tem feito diferente do que Deus ele tem determinado. O João, ele vai escrever a respeito disso. Ele vai dizer: meus filhinhos, estou escrevendo-vos isso para que, ele dizendo que, meus filhinhos, eu escrevo essas coisas, para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós vamos ver que naquela época não existia Jesus não tinha vindo ainda. Então era uma época de severidão, ou seja, tudo era severo naquela época, porque o homem desobedecia ao Senhor Deus e Deus agia severamente. E hoje, pela graça de Deus, quando nós às vezes desobedecemos o Senhor por negligência nossa, nós temos o perdão do Senhor. Mas não é bom, queridos, que nós venhamos abusar do perdão. Não é bom que nós venhamos abusar da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Pois Jesus é misericordioso e todas as vezes que necessário for, Ele nos perdoa. Mas nós sabemos, irmãos, que está na hora de nós aprendermos a viver, segundo a palavra do Senhor. Porque um dia chegará o momento do Senhor Jesus Cristo estar na posição de juiz. E quando o Senhor Jesus estiver na posição de juiz, Ele não vai poder intervir junto conosco. Não que Ele não possa, Ele pode, mas é a lei do Senhor. A lei do Senhor ela tem que se cumprir, é a palavra de Deus que tem que se cumprir. Então está em jogo a tua vida e a minha. Então nós que devemos tentar fazer correto, conforme diz a palavra do Senhor. Todavia, até o momento nós temos o Senhor Jesus Cristo como nosso advogado justo e fiel para intervir, ou seja, para
conectar-nos ao Pai e que Ele venha também receber o nosso pedido de perdão e venha nos perdoar. Mas um dia chegará o dia do grande trono branco, onde o Senhor Jesus julgará com justiça aquilo que Ele vê que está correto, e o que está incorreto Ele vai também julgar conforme as suas obras, conforme as nossas obras. Então é bom entender que nós devemos a obediência ao Senhor e devemos viver em obediência a Deus, para que nós venhamos receber as nossas bênçãos celestes dos altos céus e, louvado seja o nome do Senhor, receber do Senhor Jesus o nosso galardão e, o melhor de tudo, obter a nossa salvação. Medita nisso. Procura a igreja mais próxima da sua casa, se necessário for, se reconcilie com Cristo. Se não é crente, aceite Jesus como Salvador e vamos junto rumo à pátria celeste em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.